A Rádio Maria Brasil apresenta Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto aos seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chama-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus curou o cego de Jericó. O concílio pede aos cristãos que se interessem pelas questões sociais e as olhem com olhos da fé. O cristão deve interessar-se por esta dupla ação. O cristão deve interessar-se por esta dupla salvação, a melhoria social do povo e a salvação eterna. Afastam-se da verdade os que pensam poder descuidar os seus deveres terrenos, quando é a própria fé que nos obriga a cumpri-los mais fielmente. Mas não erram menos os que julgam poder entregar-se às atividades terrenas como se fossem alheias à vida religiosa. Embora o progresso terreno seja distinto do crescimento do reino de Cristo, ele tem muita importância para o reino de Deus. Essas duas atividades não devem caminhar uma ao lado da outra, mas unidas na mesma consciência. No antigo povo de Israel, os profetas pregavam aos reis, aos sacerdotes e ao povo as responsabilidades sociais e as religiosas. Hoje, há a tendência para separar demasiado as questões sociais da consciência religiosa, como se uma coisa nada tivesse a ver com a outra. Há mais de 50 anos, dizia um grande pensador e leigo cristão, que o drama da vida política é que ela ignora a ideia de pecado. Jacques Maritain. Isto é, separa demasiado a vida social e a consciência religiosa, de modo que nem a vida política quer aceitar o olhar da consciência, nem a fé influi a vida política a sério. Há muitos cristãos que se confessam das faltas religiosas e deixam de lado as responsabilidades sociais. E entre os que assumiram tarefas sociais e políticas, muitos não as relacionam com Deus. O cristão tem que perceber de onde vêm esses enormes desequilíbrios do ser humano que o tornam ao mesmo tempo poderoso e fraco, capaz do melhor e do pior, da liberdade ou da escravidão, da fraternidade ou do ódio. Há poucos anos, o homem foi capaz de fazer chegar a Marte um robô engenhoso
e todavia não é capaz de resolver na terra a guerra entre os povos, nem de acudir à fome das multidões. Esse desequilíbrio nasce de outro desequilíbrio mais profundo, que radica no coração do homem, no orgulho e egoísmo, que pervertem o ambiente social, diz o Concílio Vaticano II. Esse desequilíbrio existe no empresário e no empregado, no patrão e no sindicalista, no governante e no governado, com tendências de orgulho, ganância, inveja, artifícios e formas encapotadas de preguiça e de egoísmo. As pessoas não querem ver isso e pensam resolver tudo unicamente com lutas, boicotes e greves, usando todos os ardis de linguagem e do voto, da mentira e da falsidade. E a nada disso chamam pecado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração por um dia feliz. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz.